Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais um episódio da Biosfera, o seu podcast do campo e das energias renováveis. Sejam bem-vindos a esse universo, a esses dois universos fabulosos que eu amo tanto e que vou partilhar toda semana com vocês com um episódio novo, diferente, tratando dessas temáticas. Então, aproveita e segue o nosso canal no YouTube, compartilhe o nosso conteúdo, porque é informação de qualidade que vai chegar a mais pessoas. Eu sempre digo aqui, todo programa, vai lá, compartilhe o nosso programa no grupo de WhatsApp do futebol, dos vizinhos, da família. O grupo da família é grande, né? Às vezes a família briga lá no grupo do WhatsApp, bota lá a Biosfera para eles assistirem também, enfim. Manda para aquele teu amigo lá de Portugal, aquele teu amigo que mora na Espanha, aquele teu amigo que está em São Paulo, porque, olha, essas temáticas, elas chamam muita atenção e tem mais pessoas gostando disso do que você imagina. Então, compartilha o nosso conteúdo, dá o teu like, o teu joinha, porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando da nossa programação, dos nossos programas, dos nossos episódios. E, claro, não deixa de seguir a gente, segue o nosso canal e ativa as notificações, porque toda vez que tiver um episódio novo da Biosfera, você vai ser avisado e aí você pode assistir qualquer momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, qualquer hora do dia você assiste a Biosfera, tá bom? Você acompanha a gente também pelo Spotify, pelo Facebook, e nós estamos presentes no Instagram e no TikTok. 5 frentes, 5 redes sociais. Nós estamos invadindo a praia da internet. E o nosso tema de hoje é um tema que a gente está atendendo a pedidos, que é exatamente a questão da energia solar. Eu não vou falar aqui hoje com a Maria Vitória Anselmo da questão do mercado da energia solar, que isso é um outro assunto, com outro convidado. Hoje a gente vai falar da energia solar fotovoltaica, que é aquela energia lá do telhadinho lá, que fica em cima das residências, das empresas. Vamos tirar dúvidas, dar dicas. O que chega de pergunta para mim nesse sentido são muitas. E aí eu fiz aqui uma lista enorme de perguntas. O nosso entrevistado vai ter trabalho com a gente hoje, viu, para ele responder tudo isso. Mas o importante é que eu vou ficar informada, a Maria Vitória vai ficar informada e você, que é o mais importante de toda essa história, vai ficar mais bem informada ainda. Maria Vitória, de novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ricardo. Você já tem energia solar em casa ou não? Não tenho, mas lá no meu país, Demerval Lobão, né? Tem um bocado de casa lá, né, com energia solar? Lá no meu país, Demerval Lobão, de um período para cá de 0 lugares que a gente costumava ver, agora já tem muitos, a gente vê em muitas residências lá, realmente está crescendo. Está crescendo, tá muita crescendo. casa, né? É. E o pessoal tem reclamação lá de energia solar ou não? Até onde eu sei, não. Quem tem, recomenda. Recomenda, Quem tem, né? recomenda. Aí você está nos seus planos, tem um. Vamos se organizar. Eu tô querendo comprar um sítio, Maria Vitória, e quando eu comprar esse sítio, que eu não quero que demore, eu vou botar energia solar. Muito bem. Quem sabe até com o nosso amigo Vinícius Sampaio, que é o nosso convidado de hoje, que é projetista, né, Vinícius? Eu vi lá teu Instagram, você trabalha com projetos de energia solar, fotovoltaica, para empresas, para residências, é empresário do ramo, né? Já tem uma empresa. Eu te fiscalizei lá no Instagram. Seja bem-vindo. Antes da gente falar desse tema, que tem muitas crenças e paradigmas em cima, o pessoal acha que é caro, enfim, vamos já debater tudo isso. Fala um pouco da tua carreira, Vinícius. Você é formado em quê? Você já está com quanto tempo no mercado? Bem-vindo. Obrigado. Queria agradecer o convite ao Ricardo, à Vitória. Parabenizar, né, pela iniciativa da Biosfera. Eu acho que tem tudo a ver, energia solar, com campo. Isso. Inclusive, eu acho que o Piauí tem um grande potencial ainda pouco explorado. É verdade. Nessas duas atividades. Então, ele tem que estar próximo e esse papel que vocês vão fazer aqui vai ser crucial para o desenvolvimento tanto da energia solar como do setor aí, do agronegócio, e juntar essas duas, fazer essa parceria, né? Essa junção. E eles são bem casadinhos, né? São bem casadinhos. E Você é formado, Vinícius? Como é? Quem é Vinícius Sampaio, né? Eu sou engenheiro eletricista. Eu me formei na Universidade de Santo Agostinho. Eu iniciei no segmento de energia solar através da pesquisa, ali em 2015. Então, eu conheci a energia solar ali próximo desses anos de 2015, 2014, através de pesquisa. E minhas pesquisas eram muito voltadas para perdas de sistemas fotovoltaicos. Sim. Então, eu fiz muita pesquisa, desenvolvi alguns protótipos de arrefecimento. Então, iniciei assim. Como era
muito intocável ainda, principalmente aqui no Piauí ainda, né? Apesar da lei surgir em 2012, a resolução, na verdade, surgiu em 2012, mas ainda era algo assim um pouco intocável ali em 2014, 2015 para a gente. E aí, depois de 2015, 2016, ali começou a se tornar um pouco mais comum a gente ver sistemas de instalação. E aí, em 2017, eu abro minha empresa, mas ainda não era o foco, não era energia solar. Eu fazia consultorias para indústrias, eu ia para indústrias, a gente fazia gestão de energia, entrava na indústria, via o que podia economizar, fazia ali análise de eficiência energética, entregava um relatório e melhorava a performance dessa indústria. E uma das indicações de mitigar esses custos era energia solar. Mas o foco não era entregar relatórios, fazer relatórios e fazer essa gestão de energia para essas indústrias. E aí, em 2018, eu resolvi, assim, que foi quando deu o boom mesmo, que os equipamentos abriram linhas de crédito, os equipamentos ali se tornaram mais acessíveis. Aí, eu parti unicamente para desenvolver projetos de energia solar, ser integrador. E aí, eu abro a Optimus Energia, que é a empresa de serviço, e conjuntamente, como a mão de obra ainda era muito escassa, eu também tenho uma empresa que é o Clube da Elétrica, eu fundei o Clube da Elétrica, que é uma empresa de treinamentos de projeto de energia solar. Então a gente tem hoje mais de 4 mil alunos no Brasil, ativos com a gente dando treinamento, e eu iniciei aí em 2018, aí foi unicamente para energia solar. E atuo hoje tanto na área residencial, comercial e na parte industrial, que são usinas de grande escala, tanto fazendo a integração, né, ali montando a usina, entregando tudo pronto para o cliente, como também fazendo consultorias de viabilidade técnica e projetos para conectar essa usina na rede. Porque muitas vezes a gente tem contato, por exemplo, com empresas de fora que eles querem fazer um investimento, precisa de uma pessoa para dar uma entrada nesse projeto, e a gente presta essa consultoria para saber se naquele ponto ali tem viabilidade ou não essa conexão, principalmente para grandes clientes. Então, minha história assim e hoje eu atuo ainda, estou aí nessa empreitada, tanto de integração como de projeto, e pretendo ficar aí por quanto Deus me dá saúde e quanto não impedir a gente aí de trabalhar, a gente vai continuar, porque eu acho que o Brasil, o Brasil, não só o Piauí, mas o Brasil em si, ele ainda engatinha na parte de energia solar, ainda tem muita coisa para se desenvolver, mas muita mesmo, desde a parte de equipamento, como parte de mão de obra. Então, assim, tem muita coisa para crescer, para acontecer. Né? A gente ainda está engatinhando. Eu acho que é muito assunto, né? Para pouco tempo, 1 hora. Mas vamos lá, né, Maria Vitória? Vamos começar? Vamos pelo básico aqui. Vamos falar de vantagens, né? Uma pergunta que sempre me fazem, eu repasso, tem muita pergunta que é minha, da Maria Vitória, mas tem muita pergunta dos internautas. Reduz mesmo na conta da energia elétrica? Eu acho que assim, dessa experiência de 7 anos do mercado, o cliente ele meio que fica assim, resistente a isso, porque ele vê, como assim, eu tenho uma teoria que o brasileiro médio, geralmente, ele não tem ali esse conhecimento de investimento. Então, quando ele vê o valor grosso ali investido, ele fala, poxa, o valor é muito alto. Mas ele não olha mês a mês. Ele não olha mês a mês. Mensurar é importante. Ele não olha mês a mês. Então, é papel da gente, que vai ali comercializar, mostrar para ele. Hoje, não tem nenhum, eu garanto isso, mostro, se quiser, a gente faz um programa só eu mostrando conta aqui, financeira. Hoje, não tem nenhum investimento que deu retorno, deu um retorno maior do que a energia solar. Nenhum investimento hoje no mercado. Nenhum. Nem se você aplicar no CDI, poupança, CDB, taxa, CDB, nada. Nenhum investimento supera a energia solar. Nenhum investimento. Posso até dar um exemplo aqui. Hoje um sistema, vamos botar 1000 kW, que é fácil a gente entender. Sistema de 1000 kW, que no Piauí varia de 16 a 20 mil reais. Vamos botar 18 mil reais. Hoje, se você aplicar 18 mil reais, bota no CDI, que hoje tem depois dessas fintechs aí, dá 0,80 ao mês. Ao mês. 0,80 de 18 mil, vai partir para a calculadora, dá o quê? Dá calculei, 10%, 180, dá 18 reais.
Olha aí, Só já calculou. Ok, vamos lá, esquece a calculadora. Vamos lá. 1.800 dá R$180, desculpa. R$180, próximo de R$180. Se você bota 1.000 kW de energia solar, ele gera por mês, mesmo com essas cobranças aí hoje, no momento que a gente está gravando, ainda não foi feito o desfecho em relação a essas cobranças de PIS, COFINS e ICMS, mas mesmo dessa cobrança sendo cobrado da forma que a gente não concorda, o cliente ele está tendo em caixa, se ele deixa de pagar, é lucro. Se o cliente deixa de pagar, é lucro. Se ele pega o que ele iria pagar com 1.000 kW e bota no bolso, ele está entrando no caixa dele R$700 e poucos. Então, 18 mil aplicado no CDI gera para ele R$180 e aplicado em energia solar R$700 e poucos. Faz sentido? Faz sentido. Tem rumo. Tem rumo? Tem rumo a história. Tem rumo. Eu acho que assim, a grande resistência em relação ao mais desconhecido. De achar caro é justamente isso, porque às vezes o cliente só analisa o valor do montante e não o valor que ele arrecada ali por mês, que ele deixa de pagar, que ele tira um custo fixo que vira renda para ele. E aí ele pode aplicar em diversas coisas, ele pode reaplicar esse dinheiro, ele pode, o que eu falo muito para cliente comercial, às vezes a folha salarial daquele cliente, ele consegue economizar o equivalente à folha salarial dele. Então, ele tirou um custo fixo ali. Ele tirou mais um custo fixo, ele economizou. Então, o que ele pagava de folha salarial vira lucro para a empresa dele. E aí ele pode tirar de dividendo no final do mês, reinvestir na empresa. Então, é isso. Eu acho que a grande resistência ainda do consumidor, eu acho que é porque é essa consciência sobre o investimento, sobre olhar a energia solar como investimento e não como despesa, não como uma fuga, mas entender que é um investimento. Que se você pegar aquele dinheiro que você está deixando de pagar, não precisa nem investir, colocar no bolso, guardar debaixo do colchão, que nem nossos avós faziam, guardar debaixo do colchão ainda é mais rentável que qualquer outro investimento. Nada supera. E essa é uma vantagem, né, que você já falou para nós, mas tem uma série de outras vantagens. Por exemplo, os equipamentos que vocês utilizam, eles têm uma durabilidade muito grande, não é isso? Sim, e é um negócio que é bastante interessante isso, porque os equipamentos têm duas coisas bem importantes que o consumidor tinha que saber. Primeiro, quando eu comecei lá em 2014, 2015, assim, surreal a evolução que esses equipamentos tiveram de performance, de eficiência. Então, hoje os equipamentos são mais eficientes. E uma coisa que é muito mais importante, de 2022 para cá, esses equipamentos caíram 40%. O valor desses equipamentos, painéis, inversores que fazem parte da composição do sistema de energia solar. Então, assim, a tecnologia avançou, esses equipamentos entregam mais, têm garantias maiores, porque a tecnologia evoluiu. Então, se você pegasse ali em 2016, 2017, os inversores tinham em média de garantia 3, 5 anos. Hoje os inversores têm 10, 14 anos. Os painéis, 25, 30 anos. Então, assim, a evolução desses equipamentos foi absurda. E para melhorar o mercado, veio essa queda, que aí está próximo dos 40% aí do valor comparado aí em menos de 2 anos. Ele vem da China? De onde que vem isso? Hoje assim... A matéria-prima, né? Hoje, produção não tem como combater com a China. Tecnologia para produzir em grande escala não tem. Porque eles são muito fortes. Não tem como, são imbatíveis, não tem como. Eles produzem... Na Europa tá tão barato painel que eles estão fazendo muro com painel solar. Nossa. As paredes da casa. A parede não, da casa não. O muro. O muro ali de limitação da propriedade, eles estão fazendo com painel. Porque tá tão barato. E isso vem muito em relação da China. A China, ela tá produzindo em grande escala. Ela está produzindo muito painel. Principalmente esse mercado sul-americano. E aí, consequentemente, a Europa também está usufruindo desse benefício, né? São desertos inteiros. Eu vi um vídeo, né? Você falando aí dos painéis. Eles conseguiram botar em um deserto, aí me perdoem, internautas, eu não me recordo o nome do deserto. O deserto todo de painel de energia solar e com agricultura.
embaixo dos painéis. Olha só como tá moderno, né? Os chineses são... E se a gente quisesse utilizar e fazer painel solar, a gente não conseguiria bater de frente com o preço deles, né? Era difícil, né? Primeiro tecnologia, né? Não tem. Tecnologia em larga escala. Entendo. Então, assim, você produzia... até existe aí um incentivo do governo federal para que criem fábricas que... A gente já até tem fábricas aqui no Brasil de painéis, mas não consegue competir. Porque, assim, para acompanhar hoje a tecnologia dos chineses, precisaria de uma mão de obra qualificada, de um investimento em tecnologia gigantesco de todo para o cenário, acompanhar. né? Hoje, por exemplo, os americanos, que é uma grande potência mundial, não conseguem acompanhar. A Europa não consegue acompanhar, porque eles já estão muito à frente. Então, a produção lá é assim, é incomparável, não tem... Então, esses painéis inversores, hoje, quem domina o mercado são as empresas, as indústrias chinesas. Mercado mundial, né? Mercado mundial, as indústrias chinesas. A Maria Vitória falou aqui no início do programa, Maria Vitória Selma Mavi, ela falou que lá em Demerval Lobão ela vê várias casas, né, com os painéis. A energia solar fotovoltaica, ela valoriza o imóvel também? Você Sim. acha que tem isso? Tem alguns estudos do setor imobiliário que varia de 20% a 30% do valor do imóvel. É outra vantagem. É outra vantagem de colocar energia solar. Porque ali você agrega valor ali para sua residência. Quem comprar já compra, já evita ali de fazer um investimento futuro. Muitas vezes, por exemplo, até um negócio que pode valorizar mais, que quem deu entrada antes de 2022, né, antes da resolução da nova lei 14.300, tem o benefício do antigo modelo, né, de cobrança. Então, você vai pagar a taxa mínima. Então, pode ser até um agregado a mais aí na hora de vender a casa. Ó, tem a minha casa, tem um sistema de energia solar e está no modelo anterior. Entendi. Você vai pagar ali a taxa mínima. Então, é mais uma coisa para agregar dentro para um imóvel, né, dentro do pacote do imóvel. Do pacote do imóvel. Essa vai para os ambientalistas, preservação do meio ambiente também. Preservação. É assim, então, eu vou fazer aqui polêmica aqui. Polêmica. Entre aspas. Polêmica. Deixa eu entrar o impacto da energia solar é muito inferior em relação a outros tipos de geração. Sim. Mas não quer dizer que ela é 100% limpa. Eu sempre falo assim, eu não vendo a energia solar como 100% limpa. A gente tem alguns problemas, principalmente na parte construtiva da usina. Tá tendo até um problema, eu não me lembro qual é a cidade, que foi construída uma usina, foi mexido ali na parte de drenagem da usina. Então, a água ela está acabando com a vegetação, porque eles mexeram na drenagem. Quando chove, fizeram em cima de um morro. Sim. Fizeram em cima de um morro, essa usina, aí mexeram na drenagem, o que está fazendo? A água está caindo, escoando e assoreando alguns rios e lagos da região. Então, assim, a parte construtiva e a segunda parte é o descarte desses módulos. Já tem algumas empresas especializadas nesse descarte, mas ainda é uma grande barreira ainda essa parte do descarte do módulo. Mas comparado com outros tipos de geração, a menos, que causa menos impacto para o meio ambiente. É a energia solar. Então, outra vantagem. Outra vantagem. Desse sistema. Mas não é 100%. Não é 100%. Vinícius, mas eu não gosto de falar o termo desvantagem. Vamos lá, vamos falar de desafios. Você ainda acha que esse investimento inicial... Você falou 18 mil, né? Residência, né? Isso. Um projeto menor. Para 1.000 quilowatts. Isso. Você acha que esse investimento inicial é alto para o padrão do piauiense, do brasileiro ou não? Uma opinião sincera. Eu só dar uma deixa aqui, porque é uma média, pessoal. Porque Sim, aí tem gente que fala assim, mas vai falar, tá barato demais, tá caro demais. É uma média. Aqui varia entre 16 a 20 mil um projeto desse. Assim, eu não acho um valor caro para o padrão de investimento e para o retorno que pode ter. O que eu falo sempre assim, qual que é a dificuldade de colocar energia solar? Ou você
se você não tiver caixa ali para você pagar à vista, e se você não tiver crédito no banco. Essa é uma dificuldade. Eu não vejo nada, outra coisa que possa impactar de forma negativa hoje o cliente não colocar o seu sistema de energia solar. Então, não vejo nada que impeça um cliente que tenha crédito ou tenha um capital para investir de colocar energia solar. Eu, assim, não... Pode parecer papo de vendedor, de cara... Mas, assim, eu não consigo enxergar, assim, dizer assim, não faz sentido para esse cliente. A não ser que tenha alguma inviabilidade técnica ali que ele não possa conectar. Mas, fora isso, eu não vejo... Eu ia até te perguntar, pode botar em qualquer bairro, ela não tem nenhuma restrição, não, né? Assim... Por exemplo, em Minas Gerais, não sei se você já ouviu falar da questão da inversão de fluxo, né? Sim, sim. Pronto. Essa inversão de fluxo é quando eu tenho ali, falando assim de uma forma grosseira, é quando a rede ela já está ali saturada de injeção de energia solar. Então, pode acontecer em algumas situações a distribuidora impedir, porque naquele ponto não suporta aquela carga que você vai injetar. Então, pode ter esse impedimento. Dessa forma. Mas também, por norma, por lei, a distribuidora também tem que adequar para receber esse consumidor. Entendo. Aí cabe entrar no consenso. Se 100% desse recurso de adequação vai ser da distribuidora, a distribuidora vai calcular isso, ou se o cliente vai ter uma contrapartida. E aí o que acontece nesses tipos de ampliação e adequação da rede? É porque a participação do cliente, às vezes, pode inviabilizar o projeto, o valor da participação, né? Então, a distribuidora tem que fazer ali uma adequação para suportar esse sistema do cliente. E aí ela vai fazer um orçamento para fazer essa adequação, melhorar a rede para receber. E, às vezes, a parte que é para o cliente assumir dessa adequação é superior ao valor do próprio sistema de energia solar. E às vezes acaba inviabilizando. Isso em Minas Gerais está acontecendo muito. Teve agora até uma audiência na ANEEL e eles conseguiram aí impedir inversão de fluxo até 7 kW pico. Sim, sim. Mas as empresas estavam paradas lá, principalmente na área rural, não conseguia conectar. Mas aí também Minas Gerais é outro caso, porque lá teve muito investimento em usina grande. E aí houve um mercado também lá, que era o mercado de venda de parecer. Sim. Que era... a Vitória tinha uma propriedade, o Ricardo tinha uma empresa de energia solar e falou, Vitória, eu vou dar entrada numa usina, a gente não vai montar, eu vou dar entrada, aprovar o projeto e vou vender esse projeto aprovado para outra pessoa. E quando a distribuidora ela emite o parecer, ela cede ali um espaço da rede. E enquanto esse parecer não vencer, aquele espaço fica ocupado. Aí eu, Vinícius, tinha uma propriedade do lado da Vitória, era um grande produtor rural, ia montar minha usina, quando eu dava entrada lá, a rede já estava ocupada pelo espaço da Vitória, que não ia implementar a rede. Nossa. Então, assim, teve muita... questão assim, nesse... Essas questões de barramento também, porque tem muito parecer lá que ainda está em vigor. Que é uma realidade ainda muito diferente da nossa. Aqui, isso, né? a gente ainda, no Piauí, tem muita coisa para a gente explorar. É uma realidade totalmente diferente. E aí, com a lei também, a lei 14.300 que entrou em vigor agora, ela também impede esse tipo de atividade. Então, dificilmente vai ter situações como essa por aqui. Mas o impedimento hoje que tem de se colocar energia solar só se foi de inviabilidade ali de conexão na rede por alguma excesso ali de injeção na rede. Fora isso, não tem nada que possa impedir essa conexão. Muito bem. Aí você falou que a pessoa pode... de repente fazer recorrer ao banco, né, para fazer, eu também não acho 18, 20 mil, dependendo do projeto, né, para fazer o investimento, pegar o crédito. Mas além do pagamento mensal desse investimento que se faz para ter todo o sistema, paga alguma taxa? Sim. Como é que está essa situação? Tá, vamos lá, da taxa... E aí a gente já vai começar a entrar na polêmica. Famosa polêmica da taxação do sol. Taxação do sol. Tá. O que acontece hoje? Porque me parece que até janeiro de 2023, se eu não me engano. 6 de janeiro, a lei entrou em vigor em janeiro de 2022. E ela deu um prazo de 12 meses para de adequação. Né, e quem deu entrada no projeto após o dia 7 de janeiro de 2023, já entra na modalidade do que a gente chama de GD2, né?
que tem a GD1, a GD2 e a GD3, que é outra categoria que é para usinas maiores, acima de 500 kW. Antes de eu falar disso, eu quero falar um pouco, fazer um breve histórico desse segmento para a gente entender. Sim, é importante. Em 2012, surge a 482, que é uma resolução da ANEEL que permite que o cliente conecte o seu sistema, gere sua energia e conecte na rede da distribuidora. Que aí o cliente colocava a energia solar através do inversor e conectava direto na rede da distribuidora, não precisava de banco de bateria, em 2012. Só que a 482 ela veio cheio de brechas. Então, como era uma resolução recente, então o pessoal estava aprendendo como é que ia funcionar o mercado, ela veio cheia de brechas e aí em 2015 veio o 687 que corrigiu essas brechas e criou novos modelos de negócio. E aí foi quando deu o boom do setor, do segmento solar para o Brasil todo. E aí, o que foi que aconteceu? Primeiro veio essa situação das vendas de parecer. Sim. Então, as redes ficaram sendo ocupadas. E o mercado de energia solar é um mercado que cresce 300% ao ano. Estava crescendo 300% ao ano. Você imagina a quantidade de conexões que eram feitas ali todos os meses. Se eu não me engano, a gente fez um levantamento uma vez em 2022, era conectado mais de 400 projetos aqui no Piauí, por dia. Nossa. Ou era por mês, por dia era por mês, não lembro agora. Mas assim, a rede, ela vai precisar de adequação. E aí houve uma pressão das distribuidoras para que alterasse, porque você pagava antes só a tarifa mínima, que era 30 kW se fosse monofásico, 50 bifásico e 100 kW se fosse trifásico. Mais iluminação pública, né? E era cobrado assim, e a distribuidora foi que ela entendeu, não, esses custos mínimos não vai dar para que eu adeque essa rede para receber essa quantidade de unidade de geração conectada na minha rede. E eu até acho justo essa cobrança da parcela. Eu não acho... eu não sou contra, muito diferente da grande maioria, eu não sou contra essa cobrança. Eu acho justo essa cobrança do fio B, que é referente aos custos de distribuição ali. Da rede, que é a manutenção, que é a parcela da tarifa de energia que fica com a distribuidora. E aí a Lei 14.300, que entrou em vigor em janeiro de 2022, ela classifica os consumidores GD1 como os consumidores que eram das resoluções anteriores e GD2 os consumidores que entrassem a partir de 7 de janeiro de 2023. Sim. Dessa entrada no seu projeto até 7 de janeiro de 2023. E esses clientes GD2, eles pagariam o fio B, que o fio B, uma média brasileira, ele corresponde a 28% da tarifa total. Aqui no Piauí é 33 centavos. Seria cobrado esse fio B de forma gradativa, começando do ano de 2023 com 15%, sim. Nesse ano de 2024 30%, e aumentando de 15% em 15% até 2029, onde vai atingir 90%. E depois de 2029 vai ser feita uma nova consulta pública para entender que se mantém ou qual vai ser a política adotada, se vai manter 100% do fio B ou se vão fazer outra política ali vão adotar outra política de cobrança. Mas esse fio B ele representa 33 centavos da fatura de energia. A fatura hoje ela está na casa de 1,13 a 1,15. Então aí se você pegar só a fatura em si, se você pagar 100% do fio B, representa aí quase 70% de economia, né? Sim. De compensação, né? De incentivo. E aí você vai pagar no ano de 2024, começou a cobrar esse ano, você vai pagar 30% desses 33 centavos. Que com PIS, COFINS e ICMS dá em torno de uns 11 centavos, por aí, 11 a 12 centavos. Então você vai pagar isso em cima daquilo que é injetado e é compensado. Certo. Vamos tentar falar de forma mais clara para todo mundo entender. Vamos aqui. Vou pegar os mesmos sistemas o sistema de 1000 kW. Tem dois consumidores que são comuns. É o consumidor que tem alto consumo local, que é o cara que tem sua residência, ele coloca o sistema em cima da sua residência e consome ali naquele mesmo local. Que é o que a gente está falando, né? Que é o que a gente está falando. E aí tem o consumidor de alto consumo remoto, que é o caso do nosso amigo Ricardo, que tem a casa dele, tem um apartamento dele, e aí ele compra um sítio e coloca a usina lá no sítio. Eu vou falar primeiro do alto consumo local, que é o cara que coloca a sua usina na sua residência.
Ele tem um benefício que chama consumo instantâneo. Que é o quê? Ele tem um consumo durante o período de geração. Então, vamos supor que esse cliente colocou 1.000 kW. Durante o dia que o sistema estava gerando, ele consumiu 300. Esses 300 não passam pelo medidor. Sim. É consumido direto da energia solar. E ele injeta 700 na rede. À noite, o sistema para de gerar. Então, até avisar para vocês aí que tem umas empresas falando que tem um painel que gera à noite. Não gera à noite. E aí, de noite, o sistema para de gerar. À noite, o sistema para de gerar. E o consumidor vai utilizar a energia da rede da distribuidora. Sim. E aí vai ser feita a compensação em cima daquilo que ele injetou. Ele injetou 700 durante o dia, não é isso? Isso. Se ele consumir 500 durante a noite, ele só vai pagar o fuel B em cima desses 500. Então, seria 11 centavos em cima desses 500, que seria em torno de 50 e poucos reais. E esses 200 fica de crédito para ele acumulado. Certo. E ele só vai pagar esse fuel B quando ele for utilizar esse excedente. Se ele utilizar os 700 que ele injetou, aí ele paga os 11 centavos em cima dos 700. Mas eu só vou pagar o fuel B em cima do que é compensado. Essa que seria a cobrança que era para ser feita. Aí a gente vai entrar depois da parte da discussão do PIS e COFINS. No alto consumo local, ou remoto, que é quando o cara tem a usina em outro local do ponto de consumo, ele vai pagar o quê? 100% do fuel B, que vai ser injetado. Como ele não tem consumo instantâneo, os 1.000 kW vão para lá. Se ele consumir 700, paga o fuel B em cima dos 700 e os 300 que sobrou vai ser cobrado quando for compensado. Essa que era a forma que deveria estar sendo cobrado. E aí que a gente entra na parte ali. Mas o meu tá vindo mais do que isso. Agora que entrou... Tem muitos relatos, né? Isso mais iluminação pública, viu? Essa iluminação pública é separado. Essa cobrança do fuel B mais iluminação pública. A partir do mês de junho, teve uma discussão gigantesca em relação, porque o cliente pagava 100, 70 e poucos reais e subiu para 200 reais. 300, 200, 300 e poucos reais. O que aconteceu? Isso só aconteceu aqui, só está acontecendo no grupo aqui no Piauí. Nos outros estados não estão acontecendo. Piauí e Maranhão. O que está acontecendo? Ele está batendo esse valor de fuel B, sim, normal, e em cima do que é compensado, do que é o benefício, ele está aplicando PIS, COFINS e ICMS. Ele não está cobrando o quilowatt, mas ele utiliza esse valor compensado como base de cálculo para calcular PIS, COFINS e ICMS. Então, é acrescentado esse PIS, COFINS e ICMS a fuel B. Entendo. E aí existe uma grande discussão, porque tem alguns convênios federais de ICMS e de PIS, COFINS, que ele dá isenção para compensação de energia gerada pelo sistema de distribuição. E está tendo uma discussão muito grande em relação a essas cobranças. Assim, de conversas que eu já tive com amigos, tributaristas, famosos aqui do Piauí... É nacional essa discussão? Ou local. Certo. E com amigos tributaristas, advogados, contadores, nenhum, assim, de forma unânime, nenhum conseguiu enxergar algo ou alguma brecha que pudesse justificar essas formas de cobrança. Foge um pouco da minha competência. O meu negócio é conta, é energia, é projeto, mas assim, ao meu ver também, a gente lendo ali os convênios federais, eu também não consigo enxergar o porquê dessa cobrança. Mas assim, voltando a falar em relação, mesmo cobrando de uma forma que a gente não consegue entender por que está sendo cobrado, mesmo tendo esse acréscimo aí de PIS, COFINS e ICMS cobrado em cima do benefício, ainda é muito vantajoso. Esse cliente, eu fiz uma simulação de cenários. No pior cenário hoje, um cliente residencial ele tem uma economia de 70% de energia. No pior cenário. Um cliente comercial, um exemplo, um supermercado, que o cara abre 8 da manhã e fecha às 6 da tarde, ele consegue atingir 90% de economia. Porque o consumo dele é
quase 100% instantâneo. Entendi. Então ele vai consumir muito pouco da rede na parte da noite. Então esse cliente comercial, então assim, é muito vantajoso, mesmo cobrando da forma que está cobrando, para deixar bem claro para o pessoal, Sim. porque criaram muito pânico em relação a isso, mesmo sendo cobrado da forma que a gente acha que é equivocado, ainda vale muito a pena para o cliente. Então, nos piores cenários, esse cliente tem uma economia de 70%, cliente residencial, que é o cliente que, basicamente, o pico de consumo dele é durante a noite ali, que ele chega do trabalho, liga o ar-condicionado, televisão, mas mesmo assim ele ainda continua ali sendo vantajoso para ele. Em relação a essa discussão, é a discussão que está rolando, eu não sei quanto tempo vai durar, qual a solução que vai ter, então eu acho que vai perdurar por mais tempo. E eu vou até... Como é que eu digo? Para você que está acompanhando a Biosfera aí no YouTube, na academia agora, no ônibus, no táxi, enfim, até dirigindo e ouvindo, fazendo Cooper, o que o Vinícius está falando aí é exatamente essa discussão que a OAB puxou junto com o CREA, né? Isso. Ele fez uma solicitação para que fosse parado, né? Fosse suspenso a cobrança do ICMS em cima da taxa de energia solar. É isso que você está falando, né? Que está em discussão, que a gente não sabe no que é que vai dar disso, mas essa é a grande polêmica, né, do momento. Aí você tem sua opinião sobre ninguém sabe o que é que vai dar, né? Eu acho que essa discussão ainda vai... Opa, desculpa. Ainda vai longe, né? Ainda vai um pouco mais longe, então vai ter... Porque cada um tem sua visão, né? A OAB pensa de um jeito, o CREA do outro, quem está no mercado pensa de uma maneira, a Equatorial, de repente, tem... outra visão também. A sua visão dos fatos, né? A sociedade tem outra visão. E aqui vivemos em democracia, nessa pluralidade, né? De ideias. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, já seguindo aqui nas conversas, até a Maria Vitória Anselmo conversava comigo agora há pouco. Interfere, por exemplo, eu vou num bairro, tem várias casas com o equipamento lá da energia solar. E tem outras casas que não tem. Isso não afeta na conta de ninguém, não aumenta ou diminui, ou enfim, não tem problema nenhum essa convivência, né? Se existe alguma compensação, de repente? É outra grande discussão. Essa questão do impacto que a energia solar pode causar na tarifa de energia para quem não tem. Na rede, né? Para quem não tem. Na rede, para quem não tem, na questão. Porque, assim, o setor de energia ele funciona como um grande condomínio. Então, quando eu tenho energia solar, o governo ele me dá benefícios, ele me dá incentivo para que eu não pague ali, por exemplo, muitos encargos. E esses encargos são rateados entre outros consumidores, principalmente os que não têm energia solar. Só que o impacto, como assim, na matriz energética a energia solar ainda é muito pequeno, o impacto em relação a isso é muito pequeno. Sim. É muito pequeno desse rateio, né? Desses encargos. E aí é uma discussão que é outra grande discussão polêmica. Porque cada um quer puxar para o seu lado. Porque cada um quer puxar para o seu lado, né? E aí dessa questão da divisão dos encargos. A questão também da tarifa social, também é rateado pelos consumidores que não têm. E aí tem muita discussão em relação a isso, desse impacto. O impacto hoje é mínimo, porque a nossa matriz ainda é muito pequena. Mesmo você vê na quantidade de sistemas que tem hoje, a quantidade de residência, ainda é muito pouco sistema conectado na rede. A gente acha que é muito, mas ainda é muito pouco. Ainda tem um potencial para mais. Ainda tem um potencial para mais, e aí vai abrir muita discussão em relação a isso, principalmente para quem não tem. Vinícius, você tem números atuais da nossa rede? De quantidade? Sim. Eu acho que hoje de GD no Piauí, até do Piauí, não especificamente Teresina. Isso. Se eu não me engano, é entre 53 e 54 mil unidades conectadas. Para a população ainda é pouco, né? Ou seja, como ele está dizendo, potencial, ainda tem um né? potencial de expansão muito maior. Potencial comercial, tem o potencial do agronegócio. Com certeza. E o rural, como é que tá? O rural, assim... ainda está tímido? Ainda está tímido aqui no Piauí. Eu acho que até a gente mesmo, acho que um pouco do integrador aqui também, a gente peca muito, principalmente para a região sul, para a gente não atender esse cliente. Eu acho que também falta mão de obra para esse cliente lá. Acho que a gente peca também muito. É o mercado, né? Que precisa do... Isso. E tem muito potencial. A gente, o Piauí tem muito potencial. Eu acho que o agro, ele caminha junto com a energia renovável.
Então você consegue ali até ter melhores ganhos, você consegue ali colocar um sistema de energia solar para atender pivôs. Sim. E aí você consegue ter ganho ali, liga no horário na parte do dia, você tem ganho ali porque o pivô, você sabe, o consumo de energia daqueles pivôs é um absurdo. Então você consegue montar uma usina para atender aqueles pivôs. E eu acho que o Piauí ainda tem muito mercado. Porque o agro ele necessita de muita energia para mover. Para mover. Então, realmente, a energia solar cairia como uma luva. Como uma luva. E eu acho que o Piauí, assim, uma coisa que acontece muito na região sul, a gente estava até batendo um papo antes de começar em relação a isso, é que o produtor lá, até não precisa nem um grande produtor, mas o pequeno produtor, ele está ali separando 1 hectare de terra, que ele produziria muito pouca coisa, monta uma usina, a usina dele, faz a alocação dessa usina e está tendo ali por mês ali garantido uma renda de 8 a 10 mil reais de locação daquela usina. Porque ele consegue ali, muitas vezes ele consegue o financiamento através de uma linha de crédito incentivada do rural, então consegue uma taxa boa, ele faz a locação, ele monta essa usina, pode montar uma usina para uso dele e também para fazer locação. E qual a cultura ali que ele plantaria 1 hectare e teria 8, 10 mil reais por mês? Uma montante de 120 mil reais. Sem muito esforço. De visão, né? Sem muito esforço. Então, isso acontece muito na região sul, sudeste. Eu acho que no Piauí também já dá para a gente começar de repente, a aplicar também. O Piauí, assim, eu acho que ele anda um pouco mais lento em relação às outras regiões, porque é um modelo que pode ser muito bem aplicado aqui. E outra coisa que é a vantagem daqui, a gente precisa de um capex, né, um investimento menor para gerar a mesma quantidade que esses caras geram lá na região sudeste. Então, em 1 hectare eu consigo gerar mais energia do que um cara que tem que é um produtor rural de São Paulo. E você fala e aí eu aumento renda. E aí eu aumento renda. Vamos lá, aquele cara que está gerando 8 mil aqui, talvez no Piauí eu faço 10, 12. E você fala com a propriedade de quem faz trabalhos para lá, né? A gente faz patente, faz projeto de viabilidade para lá, atendendo o pessoal para fazer, a gente fazendo projeto, consultoria de projeto, principalmente desses estudos de viabilidade. Então acho que assim, a gente tem muito mercado aqui para explorar no Piauí, principalmente do mercado rural, o mercado do agronegócio. Impressionante. Na região sul. Porque às vezes a gente tem outra visão, né? Eu achava que eles já estavam utilizando de uma maneira mais maciça, né? E aí você me vem com essa informação. Hoje, o que impacta investimento no Piauí de sistema de energia solar? A nossa rede. A rede elétrica em si, porque ainda, acho que não é só do Piauí, mas da grande parte do Nordeste, são redes precárias. Então, acho que é um dos impedimentos, né, assim, desses investimentos, principalmente de usinas maiores. Porque às vezes você vem... a gente já fez avaliação, por exemplo, avaliação de usinas aqui, onde o valor de adequação da rede era o mesmo valor da usina. Da usina em si de montar. Então, assim... Também nem que fica lá em cima, né? Aí sei lá, o investidor vai ali da região norte ali de Minas Gerais, contra uma propriedade com a rede maior, apesar do custo da usina dele ser maior para gerar a mesma quantidade de energia, acaba colocando. E quando você fala da rede, fala também necessariamente do interior, né? Isso. Porque é onde tem a maior, né? Porque, assim, para você colocar essas usinas, você precisa de grandes áreas. E essas grandes áreas estão na zona rural. Isso. E aí, a dificuldade é essa, da questão da rede. Dessa questão da conexão com a rede, porque geralmente a gente tem as redes um pouco precárias. Então, se a gente conseguir resolver isso, acho que o Piauí, ele avança. Vai avançar. Né? Me fizeram uma pergunta aí, eu vou te repassar. Precisa de projeto? Precisa pagar por um projeto? Ou a empresa que vai dar a assistência, que vai fazer a análise, a consultoria, enfim, está oferecendo serviço, ela já tem esse projeto? Como é que é essa história desse projeto? Hein? Pronto. Assim, tem duas modalidades de aquisição, né, de sistema de energia solar. Tem a modalidade que é a mais comum, onde você contrata um integrador. Sim. E que o integrador ele faz um processo turnkey, né? Que ele entrega a chave pronta na sua mão, a usina pronta, você contrata tudo, ele fica responsável por tudo. Projeto, ele forneceu o equipamento, fazer a conexão montar esse equipamento,
solicitar a vistoria desse equipamento, a empresa faz tudo, entrega essa chave, a chave da usina pronta para esse cliente. Então o cliente não tem trabalho com nada. Isso aí eu gostei desse aí. O trabalho é o que é mais comum, né? Que é o que a gente mais pratica hoje dentro desse modelo de negócio. E tem um modelo de negócio que geralmente quem usa são para grandes investimentos, onde é feito um contrato de uma consultoria de projeto. Aí essa consultoria faz só projeto, estudo de viabilidade, aí ele contrata outra parte para fazer a parte de instalação e outra parte para fazer os ensaios de comissionamento, porque essas usinas de grande porte é importante que você faça algumas verificações antes de conectar ela, para saber se está tudo certo, para que na hora que você fizer uma conexão na rede não ter um acidente ou causar um dano na própria usina. Então, tem esses dois modelos de contrato, onde o cliente contrata ali, geralmente, cada profissional por área, geralmente é para grandes investimentos, mas o mais comum é esse turnkey, que é o cliente contrata a empresa faz o projeto, dá entrada na distribuidora, a distribuidora emite um parecer autorizando que seja conectado o sistema na rede, fornece o material para o cliente, monta o material e entrega tudo pronto para o cliente e solicita a ligação. Perfeito. Então, esse é o mais comum, que é o que a gente chama de turnkey, né? Entregar a chave pronta na mão do cliente. O cliente que tem um gerador, ele pode ter energia solar também? Uma coisa atrapalha a outra ou não? O do gerador... Eu tô te perguntando as coisas do dia a dia. Eu tô perguntando certo, não tô? Do gerador a diesel, né? Que você fala do gerador emergencial. Ele pode ter. Acho que a grande diferença é só na parte de conexão, né? Que você tem que ter um pouco de atenção ali na hora de conectar, para que não haja ali uma interferência do gerador, quando o gerador entrar no sistema de energia solar. Mas em relação a poder conectar tranquilamente, não muda muita coisa não. Só a parte de conexão na hora da instalação tem que ter um pouquinho de atenção. A questão do armazenamento eu sou estudante também agora, mas não tem como armazenar energia solar. Você tem ela durante o dia, usa durante o dia, e à noite tem que usar energia elétrica. Mais ou menos isso, né? Tem. Ou você tem que ter uma bateria? Tem. Como é? É o próximo passo do segmento. Eu sempre falo, os sistemas híbridos. Isso. Que eles fazem tanto esse papel de conectar na rede, como de armazenar. E já estamos usando essa tecnologia? A gente já tem alguns clientes, mas é uma tecnologia que está começando. Só que não é tão acessível. Ela é mais cara do que a tecnologia que a gente utiliza mais comumente. Por que é mais cara? Devido às baterias. Lítio, né? De lítio. Então agora fazendo uns estudos com umas acho que é sódio, se eu não me engano, que parece que a performance é melhor. A China de novo. Nada novo sobre o sol. Você investe muito em tecnologia, né? E aí, assim, o que é a grande barreira desse tipo de sistema ainda são as baterias. Porque a bateria... Não é que ela tem o valor alto, é porque para que ela chegue aqui, ela acaba encarecendo. E aí eu estava até conversando com os nossos parceiros, e conversando em relação aos fabricantes de inversores, tem uns que são parceiros nossos, a gente conversando em relação aos inversores híbridos. Eles falaram, Vinícius, o Brasil ainda não tem mercado para esse tipo de modelo. Não tem um mercado que compense para eles. Porque o que acontece? Eu não sei se isso é uma legislação, depois a gente pode até ver e eu te repassar, mas não sei se é uma legislação federal ou internacional. Sim. Que as baterias elas só podem ser transportadas em container exclusivo. Diferente, por exemplo, do painel, você pode trazer um container misturado com painel, inversor. A bateria não. Se você trouxer 10 baterias, você tem que trazer 10 baterias num só container. Você não pode ter ali container com produtos misturados. Certo. Então, às vezes, isso foi um dos fabricantes conversando com um dos fabricantes lá, que são um dos nossos parceiros. Aí ele falou, se a gente traz um container de bateria, é muito difícil a gente comercializar. Primeiro, porque para a gente vender para o distribuidor ele não vai querer uma grande quantidade, porque também não sai para ele lá. Então ele pega ali uma quantidade pequena e aí dificulta essa logística. Então a primeira barreira, essa barreira
da importação dessas baterias, que é o que acaba tornando elas mais caras, né? Essa logística, e aí acaba impactando no sistema híbrido. Mas eu acredito que seja a próxima onda aí do segmento de energia solar. São esses inversores híbridos para armazenamento. Para fazer o armazenamento, para utilizar as duas formas, para você usar tanto para armazenar como também para injetar na rede. Ou seja, então, usar de forma o dia inteiro, né? O dia inteiro. O que está acontecendo no Brasil hoje é porque, assim, as pessoas ficam assustadas, mas o que está acontecendo no Brasil hoje aconteceu nos outros países da Europa. Houve um grande incentivo, depois diminuíram o incentivo, depois tiraram o incentivo, aí entrou os sistemas híbridos. Então, na Europa, você vai nas residências com energia solar, lá tem um banco de bateria lá. Porque mudou o mercado. E o que está acontecendo aqui é como... Aqui, assim, o pessoal fala que é bem parecido com a gente da Europa, é o pessoal de Portugal. Portugal aconteceu as mesmas fases, teve um grande incentivo. Mesmas discussões, tudo. Mesmas discussões, grande incentivo, diminuir o incentivo. Hoje, já tem uma transição para sistemas hoje híbridos. A Europa em si, ela já utiliza muito o sistema híbrido. E eu gostei, que é uma tendência, né? E é uma tendência. Eu acho que o próximo passo do segmento de energia solar são os sistemas híbridos. Mas também eu acho que não seja a um curto prazo, é do médio para longo prazo. Sim. Muito bem. Oi, Maria Vitória, quer fazer pergunta? Eu ia falar com ele. Pode falar. A gente conversou sobre taxação, a gente conversou sobre termos técnicos, a gente conversou sobre tanta coisa, mas quando a gente fala dessas placas, assim, principalmente ali para residência, para o pessoal que tem casa, para eles entenderem o nível de vantagem que você explicou lá no início da nossa conversa, quando a gente fala, por exemplo, de manutenção, de limpeza, de prejuízos, quais as intercorrências que no Piauí acontece lá, o vento atrapalha, uma chuva muito forte atrapalha. Existe esse tipo de coisa? Ele falou no Instagram dele, de ventania, né? No Zé Você está descobrindo as coisas aí. É porque a gente acelerou uma estrutura aqui de solo que eu tinha testado. E aí eu fiz um vídeo no dia da montagem lá e teve muito questionamento. Essa estrutura de solo segura mesmo, a ventania e tal. Aí eu fui lá na fabricante. Teve até um evento aqui, eles me chamaram lá até para falar sobre a montagem. E aí eu trouxe a resposta, porque foi feito testes e tal, para mostrar ali a seguridade da estrutura. Vamos lá. Primeiro mito que é dito sobre energia solar. Não tem manutenção. Gente, energia solar tem manutenção. Eu costumo comparar... Quem que inventou isso, hein, Vinícius? É comum. Se você pegar... Eu conheço várias empresas e clientes que chegaram para mim, mas... O rapaz que botou lá na casa do meu irmão disse que não precisa de manutenção. Precisa de manutenção. Eu faço analogia com carro. Vamos supor que você tem um carro. Aí você só vai para o trabalho e volta. Você só vai para o trabalho e volta. Você pega o carro, sai da sua casa, vai para o trabalho, passa o dia todo trabalhando. Na hora de sair, pega o carro e volta para casa. Você faz alinhamento, balanceamento, pelo menos 6 vezes a cada 6 meses. E todo ano ali você faz manutenção. Troca o óleo. Um carro. Você só sai da sua casa e vai para o trabalho, para. Você imagina um sistema de energia solar que ele acorda 6 horas da manhã. Trabalhando, só para às 5h40 da tarde. Aí no outro dia o mesmo rojão. Todo dia o mesmo rojão. Verdade. E você não faz uma manutenção nele. Uma limpeza, né? Que ela falou da limpeza. Um reaperto das conexões ali de proteção. Porque não é só limpar, é ali verificar se o disjuntor está bom, se os DPS, que é o que faz a proteção contra a descarga, se eles atuaram, se eles estiverem em vermelho lá, fazer a troca deles. Então são manutenções que devem ser feitas no sistema de energia solar. E por um profissional, né? Por um profissional. Porque a gente não entende muito, né? E por um profissional. Não tem informação para isso. E por um profissional. E tem que ter maior cuidado. Eu acho que o sistema de energia solar, eu acho que ele ainda é muito... acho que negligenciado. Eu acho que é uma palavra forte, mas eu acho que sim, que dá para utilizar. Porque apesar de ser corrente contínua, que a gente imagina corrente contínua ali, uma bateria 12 volts, 9 volts, aí você não enxerga perigo. Mas o sistema de energia solar você trabalha com tensão de 500, 1000, 1500 volts. Se você pegar um fio desse de instalação normal e você cortar com um alicate, ele operando, sei lá, a televisão tá ligada aí, você chegar com um alicate, você cortar o fio dela. Se você chegar num fio de painel solar e cortar, o risco de incêndio é gigantesco.
porque ele abre um arco, que é um arco, o arco é como, o arco você corta o fio, a tensão é muito alta, é tão o ar é isolante, né? Sim, Isolante de energia. A tensão é tão alta que o ar, que é isolante, vira condutor. Então sai espalhando eletricidade, abre aquela chama. Sim. E é perigosíssimo. Então, assim, eu acho que as pessoas até meio que negligenciam um pouco a energia solar. Então, ter a atenção de contratar um profissional, uma pessoa que não só limpe, mas também verifique conexão, verifique a parte de instalação. A gente também está se especializando nessa parte de manutenção, principalmente de sistemas maiores. Então, a gente já pegou problemas, por exemplo, a gente está com um equipamento lá, um inversor, que custa hoje R$60 mil. Sim. Que a garantia não cobriu porque foi falha de instalação mal feita. Então, o cliente teve um prejuízo de R$60 mil, a gente não conseguiu ali consertar o inversor, vai ter que comprar. Nossa. Para colocar na usina, para que a usina dele. Então, esse cara está tendo um prejuízo aí de 30 mil por mês, com a usina parada, com o equipamento lá com problema. Então, assim, eu falo muito, as pessoas vendem muito essa ideia de que a energia solar é plug and play, é um negocinho de chegar e montar, é tranquilo, mas não é. Então, assim, é um negócio arriscado, principalmente devido aos níveis de tensão, que geralmente são altos. Então, eu falei para vocês, um corte num fio pode gerar um problema gigantesco. Então, essa questão da manutenção é importantíssima. De quanto tempo, mais ou menos? Aí, a manutenção, acho que assim, o ideal seria fazer a cada ano, uma vez por ano. Uma vez por ano. Primeiro, você ganha em segurança e ganha em performance. E aí, essa manutenção também varia de região para região. Sim. Por exemplo, a gente tem cliente que lava toda semana os painéis, tem que fazer manutenção toda, que é uma usina numa cerâmica. Então, você imagina, é barro lá toda hora. Então, toda semana tem que limpar. Como a gente tem cliente que limpa uma vez por ano e tá ok. Como tem cliente que limpa 2 vezes por ano, tá ok. Manutenção de limpeza, aí você vai variar de local para local. E manutenção ali das partes elétricas, a conexão, pelo menos uma vez por ano. Para certificar ali da segurança do funcionamento do sistema. Vamos continuar na história da verdade, da mentira, do mito. É verdade que é melhor usar os equipamentos que consomem mais energia? Vamos lá, tipo o ar-condicionado, no final da tarde não tem nada a ver com energia elétrica. Eu te falando que eu já vi gente comentando isso aí. O uso do ar-condicionado faz diferença, porque assim, as pessoas têm costume de chega em casa e já bota o ar-condicionado no 17. Aqui em Teresina, no 17. Nós estamos em Teresina, né? Então, você imagina o esforço que esse ar-condicionado vai fazer. Então, a máquina vai fazer muito mais esforço para chegar nessa temperatura. O ideal é o quê? Que você faça esses aumentos gradativos. Bota ali, bota 24 graus, 23, à medida que vai. E realmente essa questão do ar-condicionado, assim, de você partir o ar-condicionado na potência máxima, você consome mais. Porque ali tem um motor, um compressor, onde ele vai ficar ali demandando grandes consumos de corrente para que ele tente conseguir ali chegar naquele 17 graus. Então ele fica todo tempo partindo. E realmente acaba aumentando o consumo. Então tal que, se você perceber, o nosso, aqui pra gente que é do Piauí, nosso período de BR-Obró, os equipamentos a sua conta de energia acaba vindo mais cara. Não só porque você usa mais ar-condicionado, mas porque os equipamentos, principalmente de refrigeração, eles gastam muito mais energia para funcionar. Porque eles precisam ali estar todo tempo partindo o compressor para que chegue ali a temperatura ideal ali que você programou. Então, por isso que acaba também aumentando o consumo aí no período de BR-Obró. Tá vendo, Maria Vitória? Esse pessoal que passa essas perguntas pra gente estão no rumo, todas estão no rumo. Agora, Vinícius, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Tem como acompanhar o consumo do meu sistema de energia solar pelo celular, de alguma maneira, assim? Passou 10 dias ali, tem como mensurar isso tudo? Sim, todas as fabricantes, acho que eu não conheço nenhuma que não tenha, não. Todas as fabricantes têm um acesso remoto. Tem um aplicativo, você baixa no celular esse aplicativo e você consegue monitorar a geração durante o dia, mês, ano. Você consegue fazer esse monitoramento. Que é importante. Que é importante. E para a gente também, que é integrador, que instala o sistema. Porque através desse monitoramento remoto,
que a gente vê se o sistema deu um problema. Se deu um problema, que foi algumas vezes a gente consegue perceber ali pelo próprio aplicativo, porque ele também dá a grande maioria dos inversores dá as medições de tensão, corrente, então a gente consegue enxergar ali um possível problema que pode ter acontecido. Se o inversor ele é um equipamento inteligente. Então, por exemplo, se a distribuidora está lhe oferecendo, que acontece muito aqui, por exemplo, no Piauí, a tensão ruim, o inversor ele acusa. Nossa. Se ultrapassar os limites previstos por exemplo, baseado no PRODIST, né, que é o módulo 8, que é de qualidade de energia. Se ele ultrapassar o inversor, ele avisa e, em alguns casos, ele cessa ali o fornecimento, ele desconecta. O inversor é um equipamento. É um equipamento. O inversor, para a gente entender, Isso. eu tenho um painel solar. Uhum. O painel solar capta luz do sol, o fotovoltaico ele capta luz do sol, transforma essa energia em eletricidade. O inversor ele converte essa eletricidade que é gerada pelo painel e converte ela para a energia que a gente utiliza aqui nos nossos equipamentos, que é a corrente alternada. Já definiu tudo. E aí o inversor ele é o cérebro do sistema. Entendi. Então ele é inteligente, ele consegue enxergar a rede, como é que está a rede, se a rede está ruim, ele informa e em alguns casos ele desliga. Então serve também até de monitoramento para o próprio cliente. Então a gente pega muito, por exemplo, tensões altas, que no inversor, o inversor acusa tensão alta. E a tensão alta, o que pode acontecer com tensão alta? Queima equipamento. Então o normal é 220, a gente já pegou o caso aqui da tensão tá 280 volts. Nossa. E aí o equipamento é programado para 220, né? E acaba queimando. Tem muitos televisão, casos. Muito caso aqui. Muito caso no Piauí. Aí tem que trocar. Tudo. Aí às vezes são coisas simples, às vezes você liga para a distribuidora, aí o cara troca de fase, porque às vezes tem uma... Aí algumas vezes dá para resolver, né? Mas a maioria das vezes tem que solicitar a presença da distribuidora, porque tem que mudar um TAP ali do transformador, ou mudar o cliente de fase, e às vezes soluciona. Esse inversor ele pode ser otimizado de alguma maneira? Sim, tem tecnologias de otimização. E vale a pena? É um pouco mais caro. Então, você tem o payback, aumenta ali o seu payback. É um inversor um pouco mais caro com o otimizador, mas você consegue otimizar ele para que ele tenha uma geração melhor. Tem 3 tecnologias, na verdade. Tem o microinversor, que é um inversor que ele não é aquele inversor que vai na parede, ele é um inversor que fica por baixo do painel. E aí você consegue monitorar, a vantagem dele é que você consegue monitorar painel por painel. Então você consegue enxergar, se tiver um painel com problema, você consegue enxergar o painel que está com problema lá no monitoramento. Tem um inversor, e aí ele até certo ponto ele é o mesmo valor do inversor de parede, e depois de uma determinada potência ele se torna mais caro, né? Então o custo-benefício dele ele não fica tão atrativo referente ao inversor de parede. E tem aquele inversor de parede, que eu acho que é o mais comum nas residências, que fica na parede. Ele não enxerga módulo a módulo. Você conecta fileiras de painéis nele. Por exemplo, se uma der problema, compromete a fileira toda. Então, você vai acusar ali a fileira, não o painel. Mas, assim, custo-benefício, ele é bem mais barato que os demais. E aí tem os otimizadores, ou você pode acoplar um otimizador, que é usar o inversor de parede como se fosse um microinversor. Então, eu analiso painel a painel e acabo ganhando performance com essa individualidade dos painéis. São 3 tecnologias diferentes. A gente está quase em cima da hora, mas temos perguntas aí. Tem 2 perguntas e a Maria Vitória tem a dela também. Diz aí, Maria. Eu vou deixar a minha por último, a minha só para ele arrematar. Vai na sua. Pronto. Tem a história do sombreamento? Tá. Outra polêmica aqui que eu também bato forte nisso aí, no sombreamento. Eu estudei. Em frente a você. É um negócio que eu bato forte com sombreamento, porque... E tem a Minha Casa Minha Vida, que vamos falar do mercado também, mas vamos pro sombreamento primeiro. O microinversor, as pessoas utilizam muito o argumento dele, porque como ele trata o painel de forma individual. Então, por exemplo, você tem um sombreamento em um painel, não compromete o restante do sistema. Só quem perde é aquele painel. E aí, como é que é comercializado? Não, se tiver sombreamento,
você coloca o microinversor. Isso. Realmente, falando de performance, ele vai ter um impacto menor do que o outro inversor de parede. Mas painel não é para pegar sombra. Painel não é para se pegar sombra. Isso tem estudos, tem artigos, principalmente quando é sombra contínua. Esse sombreamento pode causar ponto quente e você danificar o painel. Aí você ganha ali numa performance e danifica um equipamento. Então, existe, e é uma coisa que, assim, que eu sempre bato de frente em relação a isso. Painel não é para pegar sombra, e principalmente sombra contínua. Sujeira, um exemplo. Sujeira é um sombreamento em um ponto. Eu estava agora, a gente fazendo um comissionamento numa usina, e o cliente, a usina gigantesca, o cliente colocou, por incrível que pareça, colocou uma criação de pato dentro da usina, porque é uma usina de solo, ela é toda cercada, uma usina gigantesca, ele colocou, acho que os patos estavam bagunçando lá na propriedade dele, ele colocou os patos dentro da cerca. Para bagunçar lá também, né? Assim, tinha fezes de pato em todos os painéis. Eles são terríveis. E aí estava sujo. Aí eu falei, aí a gente levou uma câmera termográfica que mede temperatura e a gente encontrou também um painel quebrado, né? Aí eu fiz uma comparação para ele, eu vou lhe mostrar um painel sujo e vou lhe mostrar um painel quebrado. A foto da termografia, com a câmera termográfica, que mostra as diferenças de temperatura no painel. Aí eu falei, ó, esse aqui é o painel sujo e esse aqui é o painel trincado. São as mesmas temperaturas de ponto quente. Ou seja, seu painel aqui está como se estivesse quebrado. É a mesma coisa que funciona para sombreamento pontual. A sujeira ali é um sombreamento pontual. Então isso acaba causando ponto quente, com o tempo vai danificando o painel, vai delaminando e até risco de incendiar o painel, causar ali um acidente. Então é um negócio que toda vez eu bato de frente, quando fala, tá sombreado, usa microinversor. Eu falei, painel não, eu falo sempre, painel não é para pegar sombra. O risco de danificar o painel é muito grande. Vou fazer minha última pergunta, aí a Maria Vitória vai fazer o arremate final. Eu vi que Minha Casa Minha Vida promete aí, né, teve um anúncio do Ministério das Cidades, a energia solar no projeto. Né? Que é porque o Minha Casa Minha Vida é residência, condomínio, enfim. Tá feliz? Vai ser bom para o mercado? Vai ser bom para o mercado, vai ser bom para o consumidor, porque uma das discussões também... Universaliza, né? Universaliza, e uma das discussões, esses consumidores, geralmente, da Minha Casa Minha Vida, são os beneficiários da tarifa social. E aí, uma das discussões daquela falando que a gente falou anteriormente, se não, quem tinha energia solar não prejudicava a quem não tinha, era justamente esse rateio desses benefícios em encargos. E aí, quem tiver energia solar, os beneficiários da energia solar desse Minha Casa Minha Vida, eles meio que tiram o peso ali da tarifa social, então o impacto aí já favorece bastante aí aos outros consumidores. E para as empresas, para o integrador, é maravilhoso. É maravilhoso. Então o mercado ele tendência de mais crescimento. Quem tem mais espaço. E atingir mais nicho de pessoas que normalmente não teria acesso. Condição, né? Não teria acesso. Eu acredito que vai ter um subsídio em cima disso, né? Enfim. Eu não sei ainda como é que vai ficar o acesso ainda desse. Eu acredito que seja já incluso dentro do projeto, da compra do imóvel. Muito bom. Mas com certeza vai ter uns incentivos bem maiores para essa aquisição. E aí, só quem ganha é o setor, quem ganha é o consumidor, ganha todo mundo. E a Maria Vitória que um dia vai ter a sua casa com seu sistema de energia solar. A minha fazenda. Ela quer uma fazenda. Vamos lá, Maria Vitória, Selma Mavi. Só pra gente fechar, Vinícius, aqui você falou de muitas vantagens, você explicou, a gente explicou muita coisa, mas aí tem aquilo, como a gente falou, é um mercado ainda que ainda está em expansão. E tem muita gente que tem interesse, mas ainda está com o pé atrás. Aí a pessoa vem, assiste o Biosfera, e aqui a gente falou de taxa, a gente falou de tarifa de iluminação pública, a gente falou do Fio B, lá, né? Fio B, o nome. Isso. A gente falou... O que foi mais? Da importância da tem manutenção. O próprio investimento de colocar da instalação e tem a manutenção. São esses cinco fatores aqui que tudo é bolso, tudo é dinheiro. Ainda assim, compensa? Eu sou, assim, suspeito de falar, né? Falar, esse cara aí tá vendendo aí. Mas compensa demais. Eu acho que a demonstração financeira, né, que a gente fez aqui no começo do programa, eu acho que é a forma mais clara de se mostrar
Porque você mostra ali com dinheiro. Se o problema é dinheiro, você está fazendo dinheiro. Voltando ao que eu falei, o consumidor, o cliente, ele tem que entender que a energia solar, não enxergar a energia solar como uma despesa que ele vai fazer, mas como um investimento. O que eu falo, se ele colocar hoje o dinheiro debaixo do colchão dele, em 2 anos e 8 meses, mais ou menos, ele recuperou o investimento que ele fez. Dali para frente é lucro. Perfeito. Dali para frente é lucro. E a tendência é que esse payback diminua, porque o preço do sistema, o preço do painel, o preço do inversor está cada vez caindo. Está caindo mais. Então, vai se tornar cada vez mais viável para esse cliente. Assim, se você tem como colocar energia solar, eu não vejo o porquê não colocar. Eu não vejo assim, eu não enxergo uma desvantagem A desvantagem é se você colocar com a pessoa errada e dar problema, aí é desvantagem. Mas se você colocar com uma empresa séria, colocar com uma pessoa séria, até voltando aqui falando se vale a pena, um dia desse um cliente me perguntou, rapaz, o sistema caiu, botei o sistema de 1000 kW que eu botei, quando eu botei contigo, acho que a gente botou em 2018, colocou para ele, foi em 2018, eu paguei 39 mil e hoje está aí 18, 19 mil reais. Aí eu falei, vamos fazer conta, se valeu a pena. De lá para cá, você botou 200 mil no bolso, 250 mil no bolso, valeu a pena? Se eu estivesse pagando energia, você já tinha gastado 250 mil. Você pagou o sistema e ainda sobrou 250 mil no seu bolso aqui. Valeu a pena? Muito bem, Vinícius. Obrigado, então, pela entrevista, tá certo? Eu acho que tem muitas perguntas ainda que a gente não foi nem para a área empresarial, mas eu acho que nós teremos a oportunidade de conversar de outros assuntos também aqui no Biosfera. Biosfera é isso, né? 1 hora, 1h20, só para a gente debater. Gostou? Eu que agradeço o convite aí, o Ricardo, a Vitória. Digo que estou sempre à disposição. Se quiser até perguntar também assuntos polêmicos aí, eu vejo. Mas vai ter mais. Vai acontecer. Pode deixar, então. Você se comprometeu. Cuidado. E agradeço aí pelo convite. Fico muito feliz. Muito sucesso no programa. Eu tenho certeza que vai agregar muito, muito para os 2 segmentos, que são segmentos que têm que andar. Não é que vão, não. Tem que andar juntos. Que faz todo sentido. São complementares. Então, parabenizar aí também pela iniciativa de vocês 2. E obrigado pelo convite. Obrigado. Olha, gente, são 2 universos paralelos, caminham juntos e a gente vai estar sempre debatendo essas temáticas. Então, tem muitas lições de tudo isso que a gente conversou hoje. Mas eu vou deixar uma lição muito importante. Quando você vai procurar por um sistema, implantar um sistema de energia solar na tua residência, procura uma empresa, estuda o profissional que vai para a tua casa para não ter problema no futuro. Porque todo mercado, né, tem os profissionais bons e os profissionais ruins. Faz uma pesquisa, conversa, vê a experiência desse profissional, quanto tempo de atuação dessa empresa, porque isso vai te livrar de muito problema. Então, essa pesquisa, você pode economizar problemas no futuro, economizar dinheiro quando você contrata a empresa certa. Vê se a empresa te dá um suporte, um pós-venda, se ela te dá a manutenção que a Maria Vitória falou aqui, precisa, essa questão do painel, se eles te dão orientação, enfim, é importante. Não vai ficar só nisso, não vai ficar calado, porque ninguém sabe o que o calado quer e o calado perde muito. Então, conversa, procura, pesquisa no Instagram. O Instagram é uma rede social muito forte. Procura teu círculo de amizade, faz essa pesquisa para você não investir errado. Porque hoje o dinheiro não é tão fácil de ganhar. Para você investir errado, é complicado, porque aí você vai ter uma noção errada do sistema, ter uma noção errada dos profissionais, vai sair esculhambando por aí, quando na realidade talvez o erro tenha sido seu, ao contratar uma empresa errada, um profissional ruim, tá bom? Eu dou só essa dica para vocês, eu agradeço de verdade pela audiência. Fiquem ligados na Biosfera, porque a gente vai tratar também da energia solar no campo, no grande agronegócio. Vamos tratar da energia solar nas empresas, que não deu tempo. Eu queria puxar aqui com o Vinícius e com a Mavi as empresas, mas não deu para falar das empresas, mas vamos falar disso também. Enfim, vai acompanhando a gente, que toda semana a gente vai trazer uma luz, uma informação sobre os mais diferentes temas, e com a energia solar não é diferente. Obrigado pela audiência e até a próxima.